A Terra dá sinais claros de exaustão. O clima muda, a água falta, a biodiversidade desaparece. Ignorar os sinais não vai nos preparar para o próximo desastre. Os debates levados ao primeiro SICAM e oitavo Jogando na UFSCar deixaram uma mensagem clara. Ciência, educação e políticas públicas precisam caminhar juntas. O relatório produzido a partir deste encontro é uma ferramenta para a construção de um futuro possível. A mudança climática ela não afeta todo mundo igualmente, né? Quem é mais pobre sofre mais. A gente vê isso claramente na nossa vida no dia a dia. Se eu moro numa zona nobre, numa casa boa, num prédio bom, eu não vou ser afetada pela enchente. Se eu moro num casebre na beira do rio, eu vou ficar todo ano perdendo o meu barraco, a minha casa lá. A gente já sabe que o rio vai encher, mas a gente vai ficar vendo ele encher todo ano e as pessoas perderem tudo? Ou a gente vai agir para que no ano que vem a gente não tenha perda, a gente não tenha perda de vida, não tenha perda de bens materiais? Um dos grandes desafios se refere, à ausência de recursos financeiros para os municípios se prepararem melhor. Então, a gente no Brasil tem essa cultura de ter o desastre e a liberação de recursos para lidar com o desastre. Então, nós temos poucos recursos para investir na redução do risco do desastre, antes que o desastre aconteça. Esse é um primeiro tópico. O segundo se refere à alta rotatividade dos recursos humanos nos serviços municipais de proteção e defesa civil, uma vez que a cada nova eleição as equipes se trocam, uma vez que elas são de indicação política. Então, a gente tem essa precariedade, essa vulnerabilidade institucional dos recursos humanos. Um terceiro aspecto é a ausência de ações de comunicação de risco que sejam permanentes, não só no momento de emergência, mas uma comunicação que seja voltada para prevenção e preparação. Um quarto ponto fundamental, a ausência de capacitações que atendam às especificidades dos biomas e das regiões brasileiras, uma vez que o Brasil lida com diferentes tipos de eventos extremos. E, por fim, o quinto ponto se refere à necessidade de fortalecer a participação intersetorial entre os setores, mas também a participação social nessas políticas. Então, em que medida as pessoas têm sido envolvidas para discutir formas de se preparar melhor para os eventos extremos? Não basta só receber um alerta pelo celular sem saber o que você tem que fazer para se preparar melhor. Eu acho que nós temos alguns muito bons exemplos no Brasil de casos de grandes potenciais desastres que foram evitados graças à intervenção da Defesa Civil em todos os níveis do próprio CEMADEM, mas nós precisamos trabalhar muito ainda. Tem, por exemplo, municípios, a região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem sistemas de sirenes instalados há muitos anos. E as pessoas já estão acostumadas e sabem o que fazer quando a sirene toca. A gente tem muito pouco monitoramento. Em áreas urbanas, a gente tem monitoramento mais escasso ainda. Às vezes a gente até tem, mas é um monitoramento com uma escala temporal que não é suficiente para os nossos modelos. Se você tiver informações sobre a variação de temperatura, se você tiver as informações sobre deslocamento de populações, sobre a chuva, sobre as umidades, pode auxiliar bastante na parte de controle de transmissões de doenças. Então, esse tipo de informações, quando são coletadas e são associadas com outras situações, situações humanas, situações sociais, situações mesmo de, vamos dizer, fisicamente, que é temperatura, pressão, volume, precipitação, isso pode auxiliar bastante em evitar esse tipo de problemas, de tragédias, na realidade. No futuro, é esperado que a inteligência artificial fique mais sofisticada e consiga trazer novos tipos de cenários. Então, apoiar ainda mais o gestor com situações mais diversas e olhando mais a fundo também as repercussões de possíveis ações que o gestor pode ter. O município, pelo município, ele tem alguma autonomia devido às suas leis, seja a sua lei orgânica ou outras leis mais específicas, mas que se não houver articulação entre a lei municipal com a estadual, com as políticas federais, você perde muito dessa capacidade de organização territorial. E existe um ponto também muito importante dos municípios, que é elaborar os planos de contingência, ou seja, o que a população deve fazer nesses momentos de desastres. E aí que vem a questão da divulgação da ciência, a educação ambiental de alguma forma, as pessoas terem noção, terem ciência de que estão morando numa área de risco, conhecer que esses fenômenos estão se tornando, infelizmente, cada vez mais frequentes,
quais são, né, onde que podem ocorrer na área do município, quais são as áreas mais críticas, para a pessoa saber o que fazer com uma certa naturalidade, né? A educação ambiental ela se propõe a mudar comportamento, né? Para isso, é importante a produção de informação, de conhecimento e capacitação. As pessoas têm que estar bem informadas, né? Tem que ter uma comunicação de massa para potencializar essa comunicação, esse conhecimento, e mais do que isso, a capacitação. Aí entra a academia, entra o conhecimento, que é a capacitação, porque esses assuntos da mudança climática, das mudanças ambientais globais, elas têm fundamento científico, né? Elas envolvem conhecimento das ciências exatas e humanas e biológicas, né? Então, esse é o papel da educação ambiental, é a mudança de comportamento para posturas proativas, né, que visam, né, em resumo, a promoção da vida. Quando eu comecei a pensar sobre essa questão da divulgação científica, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa inicial para pensar como tem sido o processo de divulgação da ciência no Brasil. E a gente percebe que tem, historicamente, uma deficiência muito grande. A gente fala muito como cientista e a nossa linguagem de cientista, às vezes, não consegue alcançar aquele público que seria, idealmente, o público que a gente deveria alcançar, né? Que é a população em geral. A gente não pode pensar educação sem pensar na formação de cidadãos críticos, né? Então, essa perspectiva, e aqui no Brasil a gente tem a alegria de ter um educador que sempre falou isso, né, que é o Paulo Freire. Então, a gente não pode pensar em educar simplesmente como repetição de conceitos. Tem que formar a massa crítica, de gente que estuda o problema, que possa entender do problema para propor soluções, tanto propor soluções a curto como a médio e longo prazo, através de políticas públicas realistas. Sem isso, não tem jeito.